Liam tem uma vida deplorável e patética. Ele não consegue passar tempo de qualidade com sua família há quase uma década. Seu ambiente de trabalho tem sido um inferno ultimamente, então a única coisa que o mantém de pé hoje em dia é o amor de sua esposa e filha. Quando Liam chega em casa depois do dia de trabalho, sua esposa Amy o cumprimenta e pergunta sobre sua filha, Konami. Sua esposa explica que Konami já está dormindo, mas passou o dia inteiro pedindo um cachorro. Parece que, depois de ver um Shiba na casa de sua amiga há pouco tempo, ela simplesmente não consegue parar de pensar nisso. Liam não tem certeza se podem arcar com os custos de um cachorro no momento, mas, ao olhar para sua filha dormindo, ele pensa que pode valer a pena. Se ter um cachorro deixaria Konami feliz, mesmo que isso signifique trabalhar horas extras por algumas semanas, ele está disposto a considerar. No dia seguinte, ele leva Konami a uma loja de animais para escolher um cachorro, e ela parece genuinamente radiante. Amy fica honestamente surpresa que Liam tenha aceitado a ideia, considerando que isso só acrescentaria mais responsabilidades à sua vida já cheia. Mas ele não se importa. Ele está convencido de que, enquanto sua esposa e filha estiverem felizes, ele pode enfrentar qualquer obstáculo que apareça. Mas, como se revela, ele estava completamente enganado. No dia seguinte, no trabalho, o chefe de Liam grita com ele por não ter entregue um relatório a tempo. Liam aponta que, na verdade, enviou o relatório na quinta-feira, mas seu chefe estava em um clube se divertindo naquele dia, então perdeu a mensagem. Mesmo assim, de alguma forma, ele ainda consegue colocar a culpa em Liam. O trabalho é nada menos que uma luta diária para Liam. Seja lidando com seu chefe negligente ou seus subordinados desrespeitosos, eles nunca hesitam em roubar o crédito por seu trabalho árduo, enquanto também apontam o dedo para ele por erros que nem sequer cometeu. Sua vida profissional é um verdadeiro caos, mas, por mais difícil que o dia seja, voltar para casa e ver sua esposa e filha lhe dá força suficiente para continuar. No entanto, no dia seguinte, enquanto Liam está no trem indo para o trabalho, ele recebe uma mensagem de seu amigo Nida. Nida fala sobre um novo jogo que será lançado e pergunta se Liam pode ajudá-lo a comprar um. Liam não pode deixar de rir de como Nida é obcecado por videogames, mas, sendo um bom amigo, ele concorda em ir buscar um para ele. Ele desce do trem e abre o GPS para localizar a loja, mas, como não conhece bem a área, acaba se perdendo. Enquanto olha ao redor, na esperança de encontrar a loja, algo inesperado chama sua atenção. Sua esposa está em um encontro com um cara aleatório. A princípio, Liam não consegue acreditar no que está vendo, especialmente porque Amy disse a ele que levaria Konami ao clube esportivo hoje. Mas ela nunca fez isso. Naquela noite, Liam chega em casa depois do trabalho e casualmente pergunta a Amy como foi o dia dela. Sua esposa mente, dizendo que apenas levou Konami para a aula de espada e nada mais. Liam quase confessa que a viu no que parecia ser um encontro, mas, no final, ele finge que tudo está normal. A ideia de destruir sua vida familiar feliz é demais para ele, então começa a duvidar de si mesmo. Talvez ele tenha interpretado mal o que viu. Certamente, Amy nunca o trairia dessa forma. Precisando de um tempo para pensar, Liam decide sair um pouco. Ele tenta colocar o computador no modo de espera, mas, por algum motivo, ele não coopera, deixando-o sem escolha a não ser desligá-lo completamente até que volte. Enquanto caminha pela cidade, seus pés o levam de volta ao mesmo lugar onde viu sua esposa em um encontro no dia anterior. Desta vez, o local está vazio, e uma onda de alívio o invade quando confirma que ela não está lá hoje. Mas essa breve sensação de alívio desaparece no momento em que ele ouve Amy falando ao telefone com o homem que suspeita ser seu amante. Para seu horror, ela até levou Konami junto. Liam se agarra à desesperada esperança de que talvez, só talvez, esse cara seja apenas um amigo próximo. Mas então, Konami o chama de pai. E, naquele instante, todo o seu mundo desmorona. Atordoado, ele volta ao trabalho, forçando-se a acreditar que deve haver alguma explicação. Talvez seja apenas um amigo muito dedicado que finge ser o pai de Konami quando ele não está por perto. Certamente, sua esposa não o trairia assim. Bem naquele momento, seu chefe se aproxima e começa a gritar com Liam por estar enrolando. Então, Liam diz a ele que está apenas esperando seu computador ligar. Ele tem apresentado problemas com o modo de espera ultimamente. Por razões de segurança, Liam precisa desligá-lo completamente sempre que faz uma pausa. Mas, em vez de entender, seu chefe grita ainda mais alto e diz que ele deveria simplesmente parar de fazer pausas de uma vez por todas. Nesse instante, ele recebe uma ligação de Mika, que lhe diz que Konami sofreu um acidente. Em pânico, Liam corre direto para o hospital. Quando chega, Liam imediatamente pergunta a Amy sobre o paradeiro de Konami.
Ela informa que sua filha já foi levada para a sala de cirurgia. Nesse momento, um médico sai e questiona se eles são os pais de Konami. Depois que ambos confirmam, o médico explica que sua filha precisa de uma transfusão de sangue, então um deles terá que doar sangue, e pergunta quais são seus tipos sanguíneos. Liam diz que seu tipo sanguíneo é AB positivo, enquanto M confirma que o dela é o positivo. Ao ouvir isso, o médico imediatamente pede que M o acompanhe até a sala de cirurgia para a transfusão. Confuso, Liam pergunta por que ele não pode ser o doador. O médico então esclarece: como Konami tem sangue tipo O, o sangue AB positivo de Liam seria incompatível com o dela. Enquanto a cirurgia está em andamento, Liam faz algumas pesquisas e descobre que é biologicamente impossível que Konami tenha o tipo sanguíneo se ele for AB. Então, a única conclusão lógica é que ela não é realmente sua filha. Liam chega ao seu limite. Finalmente, ele se vira para M e exige a verdade: Konami é realmente sua filha? Mas, em vez de responder, M distorce a situação, virando a acusação contra ele. Ela afirma que é ela quem deveria estar furiosa, insistindo que ele nunca se importou verdadeiramente com a família deles. Ela diz que ele nunca está por perto. Então, Liam esclarece que é porque ele sempre tem que trabalhar até tarde, mas M não quer ouvir. Ela insiste que o trabalho de Liam é inútil, já que ele nunca recebe aumentos ou promoções, o que significa que ele não pode oferecer a vida que ela deseja. Liam fica atordoado com suas palavras, mas M continua, gritando que, ao longo dos 10 anos de casamento, ela mal teve tempo para vê-lo, sendo forçada a criar Konami completamente sozinha. É claro que ela escolhe ignorar o fato de que Konami nem sequer é filha de Liam. Ela diz a Liam que ele nunca fez realmente parte desta família e anuncia que está levando Konami e indo embora. Liam pergunta para onde ela pensa que está indo, mas M não responde. Em vez disso, ela vai direto até a porta de Konami e diz a ela que estão saindo. Liam tenta segurá-la, mas M se solta, deixando-o desesperado. Ele grita que sempre tentou dar o seu melhor por Konami e implora para que ela não o abandone. Mas então, Konami friamente diz que prefere seu outro pai. E, naquele momento, toda esperança desaparece dele. No dia seguinte, Liam aparece no trabalho ainda arrasado pela traição de sua família. Mas as coisas ficam ainda piores quando seu chefe o chama e o acusa de desviar fundos da empresa. Liam insiste que não fez isso, mas o chefe tem provas: 50 milhões de ienes transferidos para uma conta desconhecida, e os registros das transações estão todos rastreados até o computador de Liam. Com isso, ele é demitido imediatamente. Depois que Liam perdeu o emprego, M aproveitou isso como a desculpa perfeita para pedir o divórcio e ainda foi longe o suficiente para processá-lo por pensão alimentícia, apesar do fato de que Konami nem sequer é sua filha biológica. Para evitar ir para a prisão por causa das acusações de desvio de dinheiro, Liam concordou em pagar os 50 milhões de ienes assumindo um trabalho como operário da construção civil. Sua vida parece praticamente acabada agora, e o único pequeno brilho de felicidade ao qual ele ainda se agarra vem de N. Quando N manda uma mensagem sobre o episódio mais recente do programa favorito deles, Liam começa a digitar de volta que adoraria assistir junto. Mas então ele apaga a mensagem, com vergonha demais para deixar N ver o quão arruinada sua vida realmente está. Ele tenta manter a esperança, acreditando que, se apenas continuar trabalhando duro, as coisas eventualmente vão melhorar. Mas então, durante seu intervalo para o almoço, ele de repente começa a cuspir sangue. Mais tarde naquela noite, ele luta para conseguir dormir, pois a crise de tosse com sangue só piora, e a dura realidade atinge-o: ele nem sequer pode pagar para ver um médico. Sem nenhuma forma de obter tratamento, ele não tem outra escolha senão deitar na cama e esperar pelo fim inevitável. Mas, justo quando a vida começa a escapar de seu corpo, uma luz misteriosa aparece acima dele e começa a lhe mostrar uma série de visões. Nessas visões, ele vê a verdade: foi, na verdade, seu chefe quem desviou os 50 milhões de ienes usando o computador de Liam. E para piorar as coisas, aquele mesmo chefe era com quem M estava traindo o tempo todo. Tudo o que M disse antes sobre se sentir negligenciada revela-se uma completa farsa. Ela sempre viu Liam como nada mais do que um verme patético que ela poderia explorar por dinheiro. Na verdade, ela esteve envolvida em todo o esquema para incriminá-lo pelo dinheiro desaparecido da empresa. Liam fica arrasado e luta para aceitar que o que está vendo possa realmente ser real. Mas então, um homem misterioso aparece e confirma que tudo é verdade. Ele olha nos olhos de Liam e pergunta se ele realmente vai deixar que eles escapem impunes de uma traição tão vil. E Liam, tendo finalmente chegado ao seu limite, jura fazê-los pagar por tudo o que fizeram, mesmo que seja a última coisa que ele faça.
O homem está claramente satisfeito com a fúria bruta agora irradiando de Liam, dizendo que está feliz por ter decidido aparecer. Mas ele nunca disse seu nome, então Liam pergunta quem ele deveria ser e por que ele está ali. O homem explica que simplesmente tomou interesse por Liam porque ele é uma pessoa genuinamente boa. Mas Liam não está impressionado, ser um homem bom não lhe trouxe nada no final. Se ele tivesse a chance de fazer tudo de novo, viveria apenas para si mesmo, colocando suas próprias necessidades acima de todas as outras. Ao ouvir isso, o homem sorri com satisfação e revela o verdadeiro motivo de estar ali. Ele está oferecendo a Liam a chance de recomeçar em outro mundo. Tudo o que Liam precisa fazer é escolher em qual mundo deseja ser reencarnado. Isso pode simplesmente ser uma alucinação que ele está tendo em seu leito de morte. Mas se ele realmente está sendo oferecido a chance de escolher um novo mundo, então ele quer fazer valer a pena. Ele se lembra de Ned mencionando uma vez algo sobre outro mundo, e há um que tem robôs e naves de batalha espaciais. Se ele escolher esse caminho, ele estará entrando em um mundo onde tecnologia avançada e magia arcana colidem, um reino governado pelos caprichos de reis e aristocratas. Mas o poder favorece os privilegiados, e não há garantia de status. Pelo que Liam sabe, ele poderia acordar como um humilde camponês acorrentado à terra enquanto naves aéreas flutuam acima e nobres ditam seu destino. Mas como o homem gosta dele, ele diz a Liam que o reencarnará como filho de um conde que governa um planeta inteiro, apenas para tornar as coisas um pouco melhores para ele. Ao ouvir isso, Liam sente-se aliviado por sua próxima vida ser uma melhoria em relação à sua atual. Então, com seu último suspiro, ele assina o contrato Ice Sky, e sua alma é transportada para um novo mundo. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. No planeta Hydra, é oficialmente o 5º aniversário de Liam, então sua mãe organizou uma festa para ele. Ela também tem um presente especial para ele, então diz a Liam para segui-la e ativa um feitiço de levitação sob seus pés. Liam faz o mesmo e, quando chegam à sala seguinte, ele encontra um bolo gigante e uma enorme caixa ao lado dele. Liam desembrulha ansiosamente seu presente e encontra um cubo, então sua mãe explica que é a personalização de personagem para sua própria empregada de inteligência artificial. Ele pode usar esse controle remoto para selecionar quaisquer características que quiser que a empregada tenha, e ela será enviada para uma empresa de fabricação para ser produzida. Outras características personalizáveis incluem as orelhas, a boca e várias outras partes do corpo que precisam ser borradas. Liam pergunta por que ela está dando algo assim para uma criança de 5 anos, mas ela diz que é muito importante. Seu pai então se aproxima e diz que também tem um presente especial para Liam, toda a propriedade Banfield. Liam fica chocado ao ouvir que seu pai está realmente disposto a entregar toda a propriedade para uma criança de 5 anos. Liam pergunta se seu pai está realmente falando sério sobre torná-lo o novo conde, e ele confirma, mas há apenas uma pequena condição que Liam precisa aceitar primeiro. Depois que ele entregar a propriedade para Liam, ele quer se mudar para uma vila com sua esposa e viver o resto de seus dias em paz. Então ele diz a Liam que precisa concordar em lhe dar uma mesada todo mês para receber a propriedade. Liam está tão cego pela perspectiva de poder que não percebe o quão estranho é que seu pai esteja disposto a entregar tudo a um bebê literal. Então, quando seu pai tira um contrato para Liam assinar, ele simplesmente assina sem ler. Assim que termina, seu pai pega o contrato e diz que ele e sua esposa vão partir agora. Mas Liam ainda não percebe que provavelmente acabou de ser enganado. Ele decide simplesmente ignorar as partes suspeitas e se concentrar no fato de que agora é oficialmente um conde. E ele planeja abusar do poder de conde o máximo possível para garantir que ninguém jamais passe por cima dele novamente. E ele nunca teria chegado aqui se não fosse pelo cara, então é muito grato a ele. No entanto, Liam realmente não deveria ter confiado em um cara que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo após Liam ter sido enviado para o outro mundo, o homem decide causar um pouco mais de sofrimento antes de retornar ao seu reino. Então ele volta sua atenção para Mika e o chefe de Liam. Eles ainda estão ocupados se divertindo em um restaurante e o chefe de Liam está brincando que se sente um pouco mal por ter arruinado a vida de Liam assim. Mas Mika diz que não sente nenhuma simpatia por ele, afinal, ele merece apodrecer por ter desperdiçado 10 anos da vida dela.
De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e diz que ele está preso. O chefe tenta alegar que deve haver um engano, mas os policiais viram as imagens das câmeras dele incriminando Leon pelo desvio de dinheiro. Então eles vão trancá-lo por muito tempo. E agora que seu Sugar Daddy vai para a prisão, Mika vai ficar completamente falida e miserável. E o guia está absorvendo todo o sofrimento que causou. Agora, tudo o que falta é transportar a alma de Liam para o outro mundo, e ele vai garantir que Liam sofra ainda mais do que sofreu neste mundo. Ele quer saborear cada pedacinho das emoções negativas de Liam assim que ele perceber o quão ruim sua vida vai ser. E as expectativas de vida das pessoas naquele mundo são muito mais longas, então Liam terá que sofrer por séculos por lá. Enquanto isso, no novo mundo, um planeta está atualmente sob ataque dos piratas fantasmas. Mas justo quando o capitão acha que estão prestes a vencer, vários de seus homens explodem de repente. E em meio a todo o caos, ele vê a princesa cavaleira de Lee apenas flutuando ali de forma ameaçadora. Cristiana é a primeira princesa do reino sagrado de Lee, e ela é uma lutadora extraordinária. Então, assim que ela entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Leeb começa a empurrar os piratas de volta, mas mesmo depois que os piratas começam a recuar, Cristiana ordena que seus soldados continuem atacando porque eles precisam dar um exemplo daqueles piratas tolos. Enquanto isso está acontecendo, Liam acabou de receber sua inteligência artificial e está realmente animado, mas ele não esperava que viesse em uma embalagem de boneca. Seu mordomo diz a ele que tudo o que precisa fazer para abrir o pacote é tocá-lo, então Liam faz isso e a empregada pousa no chão. Ela se apresenta a Liam como a Miji, e seu mordomo diz a ele que, a partir de hoje, a Miji servirá como sua assistente pessoal. Ele diz a Liam que ela precisará passar por manutenção uma vez por semana, mas fora isso ela pode estar ativa 24/7 para cuidar das necessidades de Liam. Mas Liam parou de ouvir há um tempo porque está muito ocupado inspecionando os atributos. O mordomo pergunta o que ele está fazendo, então Liam explica que está apenas verificando para ter certeza de que a empresa de manufatura a construiu com os seios tamanho duplo D que ele solicitou. Mesmo que esse seja o caso, o mordomo diz a Liam que ele não deveria fazer esse tipo de coisa na frente de outras pessoas, então Liam pede para Miji ir com ele para seu quarto para que ele possa fazer uma inspeção completa de cada parte do corpo dela. E o mordomo está realmente preocupado com a inocência de Liam. Algumas horas depois, Liam está recebendo uma massagem nos ombros de Miji, e o mordomo pergunta a Liam o que ele fez ali dentro, mas Liam diz para ele não se preocupar com isso. Ele pode parecer uma criança de 5 anos, mas sua mente tem, na verdade, 36 anos. No entanto, o mordomo diz a ele que 36 ainda é praticamente uma criança. Liam ficou chocado ao ouvir isso, então a Miji explica, a expectativa de vida média neste mundo é de 600 anos e você não é considerado um adulto até ter por volta de 100. Liam não fazia ideia de que as expectativas de vida aqui eram tão longas, mas está feliz com isso porque uma vida longa lhe dará muito tempo para tentar muitas coisas, e ele adoraria ter a Miji ao seu lado o tempo todo. O mordomo de Liam alerta de que não é uma boa ideia se aproximar demais de Miji, já que o Império como um todo despreza as IAs. Então, se as pessoas o virem sendo amigável com uma inteligência artificial, isso pode começar a gerar rumores ruins sobre ele. Liam não entende por que as pessoas odiariam as IAs, então ele pede para o mordomo explicar. Ele diz a Liam que há muito tempo os humanos quase foram exterminados pelas IAs na Grande Guerra Skinner. Eles foram escravizados e quase levados à extinção. Mas nesses tempos sombrios, um grupo de pessoas lutou bravamente contra as IAs e restaurou a liberdade da humanidade. Essas foram as mesmas pessoas que fundaram o Império. Então é bem compreensível que a nobreza do Império não goste muito de IAs. Mas se tudo isso é verdade, então por que sua mãe lhe daria uma inteligência artificial de presente de aniversário? O mordomo diz que foi instruído a manter isso em segredo, mas como Liam é o novo conde, ele ordena que o mordomo lhe conte. O mordomo revela que os pais de Liam o abandonaram e fugiram. Liam pergunta do que eles estavam fugindo, então o mordomo explica que eles despejaram a dívida massiva da família Banfield sobre os ombros de Liam para que não tivessem que lidar com isso. O bisavô de Liam, Alistair, foi um grande homem que conquistou muitas coisas e deu um nome à família Banfield. Mas o pai de Liam era um verdadeiro vagabundo, então quando ele assumiu o controle da família Banfield, ele levou tudo direto para o buraco. Agora a família Banfield deve 1 tonelada de dinheiro e perdeu os direitos sobre todos os recursos cultiváveis em seus planetas fronteiriços. Além disso, suas indústrias diminuíram, então há quase nenhuma receita de impostos entrando. E isso significa que eles nunca serão capazes de pagar a dívida.
Em outras palavras, o mano mais novo tá frito. Em outro lugar do planeta Hydra, alguns cidadãos estão reunidos em um bar e estão conversando sobre como o novo Lorde deles aparentemente é uma criança de 5 anos. Um dos homens ali fala o quanto odeia esse lugar porque da última vez que um novo Lorde foi apresentado, eles foram muito taxados sem motivo. Mas tudo que eles podem fazer agora é torcer para que as coisas terminem melhor do que da última vez. Enquanto isso, Liam ainda está tentando entender toda a situação, porque se o território Banfield está pobre há tanto tempo, por que seus pais de repente decidiram jogar o fardo sobre seu filho de 5 anos? Mas então ele percebe que eles devem ter lhe dado a luz especificamente porque queriam jogar suas dívidas sobre ele. Em sua vida passada, Liam foi abusado, usado e depois descartado como papel higiênico. Mas ele jura que não vai deixar isso acontecer com ele aqui também. Ele pede para Angie se juntar a ele para garantir que seu futuro seja bom, e a Migi está mais do que feliz em ajudar Liam de qualquer forma, porque ele deu a ela um propósito. Liam está feliz por finalmente ter alguém em quem pode confiar totalmente, então ele está ansioso para trabalhar com a Migi. Mas antes disso, ele decide dar a ela as 3 leis da robótica que vão garantir a segurança da humanidade. A primeira lei é que a Migi não pode causar dano a nenhum ser humano. Então Liam pensa sobre isso e percebe que não se importa com nenhum outro ser humano, então decide usar um conjunto diferente de leis. Primeiro, ele diz que a Migi não está autorizada a fazer nada que possa causar dano a ele. Em segundo lugar, ela deve obedecer a todas as ordens que Liam der, a menos que entre em conflito com a primeira lei. E por fim, ela deve se proteger o tempo todo, a menos que isso entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Agora que isso está resolvido, Liam diz para a Magi que ele planeja revitalizar o domínio Banfield, então ele quer saber se ela tem alguma ideia de como ele poderia fazer isso. A Migi faz uma pesquisa rápida e eventualmente encontra algo. Mas antes de contar a Liam, ela o avisa que, como ela é uma inteligência artificial, suas ideias podem não estar alinhadas com os ideais do Império. No entanto, ela está equipada para fornecer suporte administrativo para a governança de Liam. Contudo, Liam não sabe absolutamente nada sobre este mundo, então a Migi sugere que ele use uma cápsula de educação. É um dispositivo especial que pode baixar 10 anos de informações na sua cabeça em apenas 6 meses, e ainda fortalece seu corpo enquanto você está lá dentro. Liam acha que é uma boa ideia, mas não haverá ninguém para tomar conta do domínio Banfield enquanto ele estiver lá. Então ele concede à Magi a autoridade temporária para administrar o domínio enquanto estiver na cápsula. Brian se opõe à ideia porque não quer que Liam confie o domínio inteiro a uma inteligência artificial. Mas Liam diz que está tudo bem, já que a Migi nunca faria nada ruim a menos que ele ordenasse. E além disso, não existe nenhuma lei dizendo que uma inteligência artificial não pode administrar temporariamente um domínio, então ele vai deixar tudo nas mãos dela. Uma vez que a cápsula de educação está pronta, Liam está pronto para começar o processo. Mas antes de entrar, há algo que ele quer perguntar à Migi. Ele quer saber se ela pode sentir emoções ou algo parecido. E enquanto a Migi diz que não pode ter certeza, quando Liam pediu para ela se juntar a ele, seus registros causaram um transbordamento de memória cache, ou, em termos simples, isso a deixou feliz. Liam fica feliz em ouvir isso. Então ele lembra Angie de que está deixando tudo aos seus cuidados e entra na cápsula de educação. Assim que Liam termina de cozinhar, a cápsula se abre e a Migi está lá para recebê-lo. Ele pergunta a ela quanto tempo ele ficou dentro da cápsula, então Angie informa que já se passaram 2 anos desde que ele entrou na cápsula. Assim que Liam se veste, Angie dá a ele um panorama do estado econômico atual do território de Banfield, e tudo parece ter corrido bem, então Liam agradece a Migi por seu trabalho duro. Liam diz que quer dar uma olhada pelo território, então Angie decide mostrar a ele os estaleiros das naves de guerra primeiro. Esta é a primeira vez que Liam realmente vê o território pessoalmente, e ele está especialmente intrigado com os trajes Babel, então ele pergunta a Migi se pode experimentar, e ela está mais do que feliz em organizar um teste para ele. Ela informa a Liam que a armadura realiza automaticamente os movimentos básicos, então tudo o que ele precisa fazer é imaginar a ação que deseja realizar, e isso acontecerá. Ele tenta, e uma vez que os sistemas do traje são ativados, Liam é capaz de andar com ele. Liam gostaria de tentar lutar com um desses, e para sua surpresa, a Migi diz que pode organizar uma batalha simulada para ele. Então, alguns minutos depois, o chefe da Força de Defesa do planeta, Ma, chega para duelar com Liam. Assim que a luta começa, Liam avança e ataca Mida, mas mesmo tendo bloqueado o golpe, Messa finge que perdeu. Ele não é muito bom em atuar, então Liam percebe que ele está pegando leve e não gosta disso.
Ele ordena que Masa leve esse duelo a sério, e Messa não pode desobedecer uma ordem direta de seu senhor. Então, quando Liam investe contra ele novamente, Ma agarra a espada, desarma Liam e o joga no chão. Liam não entende como pôde ser derrotado tão facilmente, então a amiga explica que os movimentos do traje são determinados pelo que o usuário consegue visualizar. Por isso, pessoas com anos de experiência em combate, como Messa, têm muito mais controle. Por causa dessa derrota humilhante, Liam ordena que Brian encontre um instrutor de combate para ele imediatamente. Brian tenta convencê-lo de que não há motivo para ele aprender a lutar, mas Liam está decidido e se recusa a aceitar um não como resposta. Em sua vida passada, ele foi oprimido por pessoas que tinham mais poder do que ele, então, se pretende viver aqui como um senhor maligno, ele precisa ser forte. Um pouco depois, Liam se encontra com um homem chamado Yasushi, e ele é um mestre do caminho da carne. Liam está eufórico porque acha que Yasushi parece muito legal, então se apresenta e diz que quer que Yasushi se torne seu instrutor. Yasushi concorda em se tornar o professor de Liam, mas Amiji não acha uma boa ideia contratar Yasushi porque ele parece suspeito. Liam não nega que Yasushi é suspeito, mas ele se parece com um samurai, então está disposto a relevar isso. Se Liam acha que Yasushi será um bom professor, então Anji não tem direito de objetar, mas ela pede que pelo menos verifiquem a habilidade de Yasushi antes de contratá-lo. Então Liam pede para ele fazer uma pequena demonstração. Yasushi concorda com a demonstração, então ele leva Liam e emerge para uma clareira na floresta onde já montou vários postes. Antes de começar, ele diz a Liam que está prestes a demonstrar sua técnica secreta conhecida como o caminho do Flash, e que nunca vai demonstrar novamente. Liam precisa prestar muita atenção. Liam entende, então para garantir que possa estudar isso depois, pede para Amiji começar a gravar. Yasushi se posiciona, então saca parcialmente sua espada e aguarda. No segundo seguinte, todos os pilares ao redor dele se dividem ao meio. Liam está verdadeiramente impressionado com o feito. Deve ser impossível para uma pessoa se mover tão rápido, então Liam pede a Anji para mostrar a gravação em câmera lenta para ver como Yasushi fez isso. Mas quando eles assistem à filmagem, por mais que Anji diminua a velocidade, não há sinal de que Yasushi tenha realmente sacado a espada. Liam presume que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Anji não conseguiram acompanhar, então ele está ainda mais convencido de que Yasushi é incrível e pede para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi retorna ao local com os pilares e não acredita que Liam realmente caiu em uma tendência do TikTok. Tudo o que ele fez foi cortar os pilares antecipadamente para que eles caíssem sozinhos, e agora ele vai receber um salário confortável de Leon sem precisar fazer nada. Enquanto isso, a princesa está indo para uma reunião com os piratas de Gol para discutir a possibilidade de paz. Gol foi quem propôs uma trégua, mas no segundo em que ela aparece, ele diz que ela foi estúpida por vir aqui sozinha. Christiana responde dizendo a Gozi que ela não veio aqui sozinha e que, se Gol tentar qualquer coisa, toda a frota da aliança vai explodir a nave dele em pedacinhos. Isso era para ser uma demonstração de poder, mas Gol não está com medo porque sabe que a aliança está realmente do lado dele. Nesse momento, Christiana recebe um relatório de que piratas se aproximaram de seu planeta natal e isso não faz sentido para ela, porque deveria ter sido impossível os piratas passarem pela linha de defesa do planeta dela. Então Goats explica que a aliança que ela formou não é exatamente perfeita, então há alguns membros envolvidos que ficaram felizes em traí-la quando Gol fez uma oferta a eles. Nesse momento, a tripulação de Christiana alerta que todas as naves da aliança estão apontando seus canhões para a nave. Ela não acredita que Gol realmente conseguiu virar o próprio exército dela contra ela, mas agora ela não tem escolha a não ser ouvir as exigências de Gol. De volta ao mundo de Leon, ele tem treinado com Yasushi e está realmente exausto, mas não importa o quanto ele se esforce, ainda não consegue usar o caminho do Flash. Ele pergunta a Anji se há uma maneira de aprender esse movimento, mas ela é uma inteligência artificial, então não sabe muito sobre isso. Nos últimos 3 anos, Yasushi só fez Liam treinar os fundamentos da esgrima, mas Liam está ficando entediado com isso. Por outro lado, como Liam dominou todos os fundamentos, Amiji diz que sua habilidade de combate está muito melhor do que antes. Mas Liam não se importa com isso, o que ele quer é um movimento chamativo que pareça legal quando ele fizer. Essa noite, Yasushi está em seu quarto lendo mangá como de costume, e ainda está achando difícil acreditar que conseguiu um emprego tão bom. Yasushi pode ser um trapaceiro, mas ainda sabe um pouco sobre esgrima, então tudo o que teve que fazer nos últimos 3 anos foi ensinar a Leon movimentos básicos e ele tem sido pago uma quantia insana por isso. Ele espera que essa boa vida dure para sempre.
Mas um momento depois, Lian aparece e pede a Yasushi que lhe ensine como usar o caminho do Flash. Hiroshi imediatamente diz que está se demitindo. Ele inventa uma desculpa e lembra a Lian que disse que só demonstraria a técnica do caminho do Flash uma vez, então se ele está insatisfeito com isso, não há motivo para Yasushi continuar como seu professor. Lian imediatamente abaixa a cabeça e começa a implorar perdão a Yasushi por ter sido tão insolente, e Yasushi diz que o perdoará desta vez, mas é melhor ele não cometer o mesmo erro de novo. Assim que Lian sai do quarto, Yasushi solta um suspiro de alívio porque estava preocupado que Lian fosse descobrir que ele é uma fraude. Não há como ele ensinar a Lian o caminho do Flash quando nem ele mesmo sabe como fazê-lo. Nesse momento, Lian aparece de novo e Yasushi fica preocupado que ele possa ter ouvido o que ele disse agora há pouco, mas Lian só veio dizer que tem algo a fazer amanhã, então não poderá treinar. Enquanto isso, Christiana foi feita refém pelos piratas de Gol e atualmente está sendo mantida no quarto do Capitão Gol. Ela pergunta o que ele vai fazer com ela, então Ghost explica que só queria dar a ela um lugar na primeira fila para o show. Christiana não entende o que ele quer dizer no começo, mas então G ordena que todas as suas naves apontem seus canhões para o planeta de Christiana. Ela percebe o que ele está planejando fazer, então implora a Ghost que pare, mas já é tarde demais. Ele ordena que seus homens abram fogo e Christiana é forçada a assistir enquanto seu planeta é destruído. De volta ao planeta de Lian, ele ainda está frustrado por não ter conseguido aprender o caminho do Flash ainda, mas ainda precisa cuidar de seus deveres como Lorde. Então ele pede a Magi que lhe dê o relatório mensal. A Magi mostra a ele alguns gráficos detalhando o estado econômico atual do planeta, e embora a dívida massiva continue inalterada, os setores de produção têm mostrado crescimento constante. Lian está feliz por ter confiado o governo a Migi porque ela claramente está fazendo um bom trabalho. Mas a Migi diz que a taxa de crescimento na verdade está muito mais lenta do que ela esperava. Eles fizeram investimentos significativos em coisas como o programa de bem-estar, mas os benefícios obtidos com isso estão muito abaixo do que deveriam estar considerando o orçamento e o prazo. Lian pede para ver os relatórios financeiros do programa de bem-estar e todos os seus anos de contabilidade finalmente valem a pena porque ele consegue ver imediatamente o problema. Ele diz a Migi para convocar o homem responsável pelo programa de bem-estar e alguns minutos depois esse espinha ambulante aparece. Lian não perde tempo e diz ao homem que, se ele tiver uma desculpa, é melhor dizê-la agora. O nobre tenta fingir ignorância, mas Lian sabe que ele tem desviado fundos do programa de bem-estar. Ele tentou esconder isso com uma manipulação inteligente de faturas, mas Lian está acostumado a vasculhar faturas, então consegue perceber claramente que algo está errado. Além disso, o nobre trocou os fornecedores para o projeto, então Lian pergunta por que ele fez isso. O nobre tenta alegar que o outro fornecedor é melhor, mas se esse fosse o caso, então o programa de bem-estar estaria indo muito melhor do que está. É óbvio que o nobre é o mais corrupto possível, mas Lian honestamente nem está tão bravo. Afinal, ele veio para este mundo porque queria se tornar um Lorde maligno, então ele precisa aprender a tirar vantagem de sua posição assim também. Nesse momento, a Migi informa Lian que houve um caso de desvio de verba aberto contra o nobre e Lian fica surpreso que o nobre foi pego e conseguiu manter seu emprego. Mas o nobre diz a ele que a investigação foi encerrada e foi determinado que seu subordinado era, na verdade, o responsável pelo desvio de verbas. Lian pergunta a Magi se isso é verdade e ela confirma, mas nenhuma evidência real foi apresentada para sustentar a alegação de que o subordinado era o culpado, e o nobre mandou executar o homem. Lian conhece bem esse padrão, então acusa o nobre de incriminar seu subordinado e mandá-lo matar. O nobre freneticamente tenta negar, mas Lian sabe que cada palavra que sai da boca dele é uma mentira, então ele pega sua espada e caminha lentamente até o nobre. O homem agora percebe que Lian não vai ser enganado, então começa a tentar defender seu caso e explica que todos os outros nobres estão fazendo a mesma coisa, então é perfeitamente normal arruinar a vida das pessoas para seu próprio ganho pessoal. Depois de ouvir ele dizer isso, Lian saca sua espada e está prestes a matar o nobre, mas Angie diz a ele para parar. O nobre então começa a gritar sobre como Lian é jovem demais para entender que é assim que o mundo funciona, mas antes que ele possa dizer mais alguma palavra, Lian corta sua cabeça. Lian ainda está furioso, então ordena que a Migi investigue todos os nobres deste planeta e execute todos os corruptos imediatamente. Mas ela diz que ele precisa se acalmar primeiro. Esta é a primeira vez que Lian realmente matou alguém e ele está tão nervoso que não consegue soltar a espada. A Magi o ajuda a soltar a mão e, em relação à sua ordem anterior, ela diz que causaria problema se ele executasse todos os nobres corruptos.
Praticamente todos os nobres são corruptos, então, se ele matá-los todos, não sobrará ninguém para administrar o planeta. Como compromisso, ela pede que ele prepare uma seleção de bonecos para assumir os cargos administrativos do planeta, e Liam confia nela, então concorda. Um pouco depois, Liam está de volta na área de carga e, como agora está bem versado nos fundamentos do combate com espadas, ele quer praticar novamente com uma armadura de combate. Mas antes que ele entre em uma, Yasushi aparece e diz a ele que nunca poderá se tornar um grande lutador se usar os trajes automatizados normais. Então Liam pergunta a Ma se há outro que ele possa usar, e ele é informado de que há um traje que é completamente manual, mas praticamente ninguém jamais conseguiu usá-lo. O verdadeiro motivo pelo qual Yasushi teve essa ideia em primeiro lugar é porque Liam estava realmente se tornando um bom espadachim, e se Liam conseguisse dominar a esgrima, Yushi perderia seu emprego de Kushi como uma fraude. E enquanto ele vasculhava o depósito real em busca de algo para roubar, ele acidentalmente se deparou com um mecha destruído, então decidiu enganar Liam para usá-lo, já que não havia chance de um garoto como ele conseguir dominá-lo. E o plano dele funcionou totalmente, porque Liam agora está totalmente investido no treinamento com o mecha Avid. Teoricamente, como o mecha é completamente manual, aprender a usá-lo corretamente dará a Liam uma vantagem sobre todos os usuários de mechas automáticos da galáxia, então treinar com ele pode realmente torná-lo mais forte. Mas primeiro ele precisa de alguém para consertá-lo. Mita está feliz que Liam esteja tão focado em seu treinamento com o mecha, mas ele não entende por que ele quer começar com um modelo manual que é difícil de controlar, e ele está ainda mais confuso pelo fato de que Liam vem cortando aquele poste sem parar há alguns dias. Ele pergunta a Liam o que ele está fazendo, então Liam explica que está apenas tentando replicar a técnica secreta que Yasushi lhe mostrou, e não importa quanto tempo leve, ele vai continuar praticando até dominá-la. Messa não acredita que a técnica realmente exista, mas não há como convencer Liam de que Yasui está mentindo para ele, então ele apenas o deixa fazer o que quiser. Mais tarde naquele dia, a Miji vai até o hangar para cumprir o pedido de Leon. Ela pessoalmente acha que o conselho de Yasushi vale menos que um NFT, mas como Liam quer usar esse mecha, ela vai fazer o seu melhor para que isso aconteça. Mas ela não é qualificada para realizar a manutenção pessoalmente, então um especialista imperial em mechas é chamado. No dia seguinte, Liam e Anji vão cumprimentar Nias no porto, e assim que Nia vê a Miji, ela começa a agir de forma estranha. Liam presume que alguém do Império ficaria enojado ao ver um androide, mas para sua surpresa, Nias na verdade parece muito empolgada. Ela tem uma obsessão doentia por androides e consegue perceber que a Miji é um modelo de altíssima especificação, então quer inspecionar cada cantinho para fins de pesquisa. Liam fez exatamente a mesma coisa quando conheceu a Miji, mas ver outra pessoa fazendo isso é simplesmente esquisito, então ele diz para Nias parar. Depois ele a leva até o hangar com um mecha manual e pede para ela restaurá-lo, mas Nias diz que aquilo está acabado. Ele estaria muito melhor comprando um dos modelos mais novos, mas Liam insiste que quer usar aquele mecha. Magas diz que as peças para aquele modelo de mecha não estão mais em produção, então vai custar muito caro para consertá-lo. Mas Liam não se importa, ele está disposto a gastar o quanto for necessário para colocar aquilo em funcionamento. E essas palavras são um sonho se tornando realidade para Nias, porque isso significa que ela pode cobrar de Liam o quanto quiser pelos reparos. Mas tem mais uma coisa. Liam diz que quer que o mecha tenha um finalizador. Nas não sabe o que é um finalizador, então Liam explica que é um golpe legal que ele pode usar para acabar com seus inimigos, o tipo um soco-foguete. Justamente nesse momento, Yasushi entra no hangar, e assim que vê Nias, se apaixona imediatamente. Depois de se acalmar, ele tenta se fazer de descolado e se aproximar com sua história falsa, mas ela não está nem aí para ele, porque está muito mais interessada em explicar por que um soco-foguete é uma ideia estúpida. Os propulsores ocupariam espaço demais, e perder intencionalmente a mão numa luta é uma péssima ideia. Mas Liam ainda acha legal, então diz para Nias gastar o quanto for para adicionar um soco-foguete ao mecha. Os dois eventualmente chegam a um acordo e estão se divertindo conversando sobre como mechas são legais. Mas Yasushi não acredita que Nas goste mais de Leon do que dele. Pode ter algo a ver com o fato de que Liam é realmente simpático, mas Yasushi é um invejoso sem mulher, então decide descontar sua frustração em Liam, forçando-o a fazer um treinamento impossível. Ele venda os olhos de Liam e atira bolas de tênis nele enquanto ele se equilibra num tronco no meio de um lago. Ele inventa uma história de que isso é necessário para desbloquear o olho da mente de Liam, para que ele possa sentir os ataques sem olhar, mas é pura baboseira.
Enquanto isso, depois que a nave de Christiana foi tomada por Gol, ela e toda sua tripulação foram feitas prisioneiras, e Gol está se divertindo muito esfregando a derrota na cara dela. Christiana pergunta o que ele pretende fazer com ela, e Gol explica que vai levá-la ao seu planeta do tesouro e adicioná-la à sua coleção. Christiana acha que Gol está falando de algum tipo de masmorra sexual bizarra ou algo assim, mas logo descobre que é muito pior. Gol a arrasta até o laboratório e lá Christiana vê algo horrível. Aquele amontoado de pesadelos costumava ser um dos subordinados de Christiana. Mas Gol a entregou ao seu cientista maluco, e agora ela parece algo saído de Made in Ice. Gol diz ao cientista que Christian vai ser seu novo pet e há muitas coisas que ele gostaria de tentar nela primeiro. Ele planeja arrancar um dos olhos dela e então implantar esse olho em sua mão para que Christiana possa assistir enquanto seu corpo é torcido e mutilado além do reconhecimento, assim como o resto de seus pets. Enquanto Christiana está vivendo o pior momento da sua vida, as coisas no planeta de Lian estão indo muito bem. Sob o governo de Lian, a economia melhorou bastante, então todos os habitantes locais estão muito felizes. Eles não esperavam que as coisas dessem tão certo, mas mal podem esperar para ver o que Lian fará a seguir para melhorar o planeta. Mas mal sabem eles que Lian acabou de gastar uma grande parte do orçamento planetário em seu mesh. Nas finalmente terminou de restaurá-lo ao seu antigo esplendor e ela está realmente orgulhosa de como ficou, então ela se oferece para mostrar a Lian como os controles funcionam. A sala de controle dentro do mesh foi expandida para torná-la mais confortável e, uma vez que Lian está completamente preso, Nias liga o motor. O mesh liga e imediatamente escaneia Lian para designá-lo como o novo piloto, então agora mais ninguém pode usar esse mesh. Lian está empolgado para finalmente testá-lo, mas assim que ele pega os controles, o mesh cai. Magais o lembra que esse mesh não tem nenhum recurso de autobalance, então Lian terá que estabilizá-lo manualmente a cada passo. Normalmente isso seria impossível de fazer, mas Lian tem treinado para esse momento, então ele recupera o controle do mesh e cuidadosamente o coloca de volta de pé. Ele então começa a andar lentamente para fora do hangar e Nias fica impressionada com o quão bem ele consegue controlar essa coisa, já que é sua primeira vez realmente usando. Enquanto ele está andando, ela diz a Lian que sua imaginação é incrivelmente crucial para a operação desse mesh. Quanto mais vívida a imagem mental, mais precisos os movimentos do mesh se tornarão. Lian tenta focar sua imaginação para fazer o mesh fazer algo legal, mas então seus olhos vagam até o peito de Nas e tudo desanda a partir daí. Lian agora está imaginando vividamente como seria tocar Nia de todas as maneiras imagináveis e o mesh está realizando a ação na frente de todos ali. Eles não têm ideia de que o mesh está apenas respondendo à imaginação de Lian. Então todos realmente acreditam que Lian está mandando ver na Nia ali mesmo. Yasushi está furioso com a ideia de que Lian acabou de roubar sua paixão dele, mas Mida está na verdade aliviado porque pelo menos é com um humano dessa vez. Enquanto isso, Lian está tentando pensar em uma explicação para impedir que Nas pense que ele é um pervertido, mas o mesh já começou a fazer movimentos pélvicos e não há como voltar atrás disso. Como vingança, Yasushi acaba acertando Lian com bolas de tênis por ciúmes mais uma vez, mas depois disso Lian volta ao seu treinamento regular. Ele está do lado de fora praticando a técnica Way of the Flash, mas não importa o quanto ele balance sua espada, ele não consegue cortar o poste à distância. Ele está começando a se preocupar que não tem talento algum para esgrima assim, mas a Migi se aproxima e garante que esse não é o caso. Ela diz a ele que o problema está em Yasushi e seus ensinamentos, assim como na quantidade de fé cega que Lian deposita nele. Mas quando Lian ouve a Migi mencionar sua fé em Yasushi, ele está convencido de que ela quis dizer que ele não tem fé suficiente em seu mestre. Não há como Yasushi mentir para ele ou cometer um erro, então Lian acredita que deve estar interpretando mal as lições de Yazi de alguma forma. Então ele se lembra que magia existe nesse mundo, então, mesmo que cortar um poste sem tocá-lo pareça fisicamente impossível, deve ser possível com a ajuda de magia. Lian acaba de fazer um avanço importante em seu treinamento, então pelos próximos meses ele pratica diligentemente cortar com sua magia. Até que um dia ele chama Yasushi para mostrar o que conseguiu. Lian diz a Yasushi que finalmente dominou a Way of the Flash, mas isso não deveria ser possível, então Yasushi espera que Lian fale mais uma vez. No entanto, quando Lian desembainha sua espada, ele lança uma onda concentrada de magia à frente, cortando o poste ao meio à distância. Yasushi não acredita no que está vendo, mas precisa manter sua pose de mestre, então diz a Lian que ele foi bem, mas que ainda há muito mais a aprender antes de realmente dominar a técnica. Yasushi então vai embora e ele está realmente começando a entrar em pânico porque Lian é um monstro quando se trata de treinamento.
Yasushi tem mentido para ele sobre o Way of the Flash por anos, mas Liam ainda conseguiu fazer isso acontecer de alguma forma. Alguns tempos se passam e Liam é informado de que um dos seus planetas de recursos está sob ataque de piratas. É o único que não foi confiscado pela hipoteca da dívida de Banfield, e a única razão pela qual o Império não o tomou é porque o ambiente é ruim e a mineração no planeta é difícil, então eles não acharam que valeria muito. No entanto, a Migi conseguiu montar algumas plantas no planeta para gerar receita extra para Leon. No entanto, essa planta está sendo alvo dos piratas agora e, enquanto o exército Banfield estacionado lá tem lutado de volta, é apenas uma questão de tempo até que eles sejam exterminados. Liam pergunta a Angie se ela tem um plano de ataque pronto, então ela sugere que ela e Liam devem ir para a batalha contra os piratas enquanto se aproximam do ponto cego do planeta para um ataque surpresa. Liam gosta da ideia, então ele ordena que todas as suas tropas se preparem para segurar as forças piratas em órbita, enquanto Liam vai pessoalmente defender o planeta. Messa tenta se opor, já que é perigoso para o senhor lutar contra os piratas pessoalmente, mas Liam se recusa a deixar que alguém roube dele novamente. Além disso, ele realmente quer exibir as novas habilidades que aprendeu. Liam e sua frota logo chegam ao planeta de recursos, então a Migi prepara o canhão ferroviário e coloca o mesh de Liam nele. Uma vez que o canhão está pronto para lançamento, a Migi informa Liam e o envia direto para a superfície do planeta. Os piratas estão no meio de destruir o restante da força de defesa planetária quando, de repente, um deles é derrubado do céu. Os piratas se viram para ver quem os está atacando e, alguns momentos depois, Liam desce e corta um dos piratas ao meio. As outras unidades tentam se dispersar e se esconder para cercar Liam, mas, quando dois tentam se aproximar dele pelas costas, Liam sente que eles estão chegando e os corta ao meio instantaneamente. Ele não conseguiu vê-los se aproximando, mas depois de todos aqueles tênis de bolas com os quais Yasushi o atingiu, ele aprendeu a prever os ataques que não pode ver. Nesse momento, um grupo de piratas começa a disparar lasers contra ele, então Liam decide fazer o mesmo e usa sua espada para invocar um canhão de laser. Ele começa a disparar os piratas para a esquerda e para a direita, então eles decidem tentar sobrecarregá-lo atacando todos de uma vez. No entanto, eles apenas se alinham perfeitamente para a técnica secreta de Liam. Liam saca sua espada e, com um flash de mana, uma grande parte do exército pirata é dizimada. Os piratas ficam chocados ao ver que Liam pode cortá-los à distância. Se ele pode fazer isso, eles não querem mais lutar. Então, os que sobrevivem começam a fugir. Liam fica desapontado por não poder mostrar mais de suas habilidades com a espada, mas ele não planeja deixar os piratas escaparem, então ele se prepara para usar sua arma secreta. Ele grita Rocket Fist e aponta seu braço para os piratas em fuga, mas, em vez de um punho de foguete normal, David invoca uma bomba nuclear em forma de punho e a lança contra os piratas. Nenhum daqueles piratas vai sobreviver a algo assim, mas Liam fica chateado porque isso não é o que ele quis dizer quando pediu para Nias instalar um punho de foguete. Nesse momento, Liam recebe uma mensagem de Amigi e ela se desculpa porque não conseguiu destruir as forças piratas. 60% dos piratas conseguiram escapar, mas Amigi conseguiu destruir cerca de 30% deles, e as naves restantes foram apreendidas para uso no exército de Liam. Teria sido bom exterminar toda a força pirata, mas Liam está satisfeito com o resultado das coisas. Então, ele agradece a Amy e diz a ela que fez um ótimo trabalho. Go acaba de ser informado de que os piratas que ele enviou para saquear o planeta de recursos de Banfield falharam na missão, e ele está furioso. O cientista explica que a equipe subestimou a força das forças de Banfield, por isso precisaram recuar para não perderem toda a frota. Por mais lógica que pareça essa decisão, Go planeja executar todos os piratas que escolheram recuar. Ele se recusa a permitir que covardes permaneçam em suas fileiras. Depois de se livrar deles, ele pretende enviar uma mensagem ao completar a missão pessoalmente. Como ficará fora por um tempo, ele zomba de uma crista agora mutilada, dizendo que voltará para brincar com ela depois. Enquanto isso, Lanota acaba de retornar da batalha e está muito satisfeito com os resultados. Conseguiram defender o planeta de recursos, e de bônus, capturaram vários navios piratas. De acordo com a lei imperial, sempre que alguém rouba de um pirata, todo navio e sua carga passam a pertencer legalmente ao vencedor, e por sorte, os navios capturados estavam carregados de tesouros saqueados. Ao ouvir a palavra tesouro, Lia imediatamente pensa em ouro e prata. Mas Brian explica que a carga era muito mais valiosa do que isso. Após fazer o inventário, Migi informa que os navios estavam cheios de metais raros, como Orchum e Damantita.
No entanto, Lia não demonstra interesse nesses metais, pois só servem para fazer armas. Ele esperava algo como uma coroa cravejada de diamantes. Mas Brian não entende o motivo, já que diamantes são apenas pedras brilhantes sem valor nesse mundo. Em comparação, Orchun e Damantita são infinitamente mais valiosos. Liam, porém, não se importa, pois ainda quer possuir coisas como ouro. Dado seu interesse, Brian informa que também havia ouro nos navios. Assim que ouve isso, Leon ordena que o ouro seja usado para fazer uma grande quantidade de moedas. Nesse caso, Brian pergunta se ele quer fazer moedas também com os outros metais. Mas Lia não é tão míope, pretende usar esses metais para fabricar armas para seu exército. Contudo, Angie aponta um grande problema nesse plano: eles não têm um ferreiro. Em outro assunto, há algo que a Miji quer discutir com ele. O exército de Banfield possui cerca de 10.000 naves, mas após fazer verificações de diagnóstico, ela descobriu que a maioria delas está inutilizável. Na verdade, quando foi dada a ordem para mobilizar a frota contra os piratas, apenas 30% das naves puderam entrar em combate. Leon fica surpreso por terem vencido a batalha com apenas 30% da frota, mas isso só aconteceu porque os piratas o subestimaram. Para o restante do Império, o território de Banfield ainda é muito pobre. Naturalmente, os piratas presumiram que seria fácil roubar o planeta de recursos de Banfield, e normalmente estariam certos. Mas as habilidades excepcionais de Liam como piloto de mechas viraram o jogo. Entretanto, se os piratas lançassem um ataque em larga escala agora, não haveria chance de vitória. Lia não gosta nada do fato de que mais de 70% de suas naves estejam inutilizáveis. Diante disso, a Miji diz que tem uma ideia: ele deveria se livrar de todas as naves danificadas. Brian imediatamente se opõe, porque, se livrarem das naves não funcionais, as estatísticas militares vão cair e eles passarão a ser vistos como alvos fáceis. Isso pode até ser verdade, mas manter todas essas naves quebradas teria um custo muito alto com taxas de manutenção, e Lia não quer arcar com isso. Então, concorda com a Miji. Para lidar com as preocupações de Brian, a Miji sugere que eles apenas comprem mais naves para substituir as que serão descartadas. E se venderem todos os metais preciosos adquiridos com os piratas, devem ter o suficiente para cobrir o custo de uma nova frota, então dinheiro não será um problema. Em outro lugar, Ni está no meio de uma apresentação para introduzir seu novo modelo de nave e está muito orgulhosa, porque conseguiu melhorar o desempenho em 7%, além de aumentar a capacidade de resposta e a facilidade de manutenção da nave. Ela promete que, se suas naves forem adotadas, a frota do Exército Imperial se tornará ainda mais forte do que já é. A próxima apresentação é de Diolia, representante da terceira fábrica de armas, que está vendendo seu novo modelo de nave como um cruzeiro de luxo. O modelo tem toda a atmosfera e elegância de um hotel de luxo, com diversas formas de entretenimento e lazer, garantindo que a tripulação aproveite a experiência de estar a bordo. As naves de Nia são claramente superiores em termos de combate, mas as de Diolia têm até campo de golfe interno, o que leva o exército imperial a optar por comprar dela. Lia tenta argumentar que sua nave será mais forte, pois ela investiu todos os recursos para maximizar as capacidades dela. Mas o Lia rebate, dizendo que suas naves são igualmente boas em combate. Além disso, a força de uma nave não é determinada apenas por suas armas, depende também das pessoas que a operam. E se a tripulação puder relaxar no bar da nave após um longo dia, estará muito mais disposta a lutar com tudo o que tem. Ao saírem do salão de conferência, o Lia zomba de Mia por ter sido escolhida pelo Império em vez dela. Mas esta afirma que ainda não acabou. Ela pode ter perdido essa batalha, mas jura que vai provar que seu projeto de nave é mais forte em combate real. No entanto, ela já gastou todo o seu orçamento nisso e, a menos que encontre alguém disposto a comprar todas as naves rejeitadas, pode ter que declarar falência. E não é como se existisse alguém impulsivo o suficiente para comprar um modelo rejeitado pelo exército imperial. Nesse momento, ela se lembra de alguém que pode estar disposto a comprá-las. Afinal, se Liam foi capaz de gastar tanto para consertar um mecha ultrapassado, não deve ter problema em adquirir um modelo impopular. Enquanto tudo isso acontece, o guia tem passado a maior parte do tempo na Terra, mexendo com as pessoas para se alimentar do sofrimento delas. Mas tudo isso deveria ser insignificante comparado ao tormento que Liam deve estar sentindo agora. Da última vez que o viu, Liam o enviou a outro mundo com pais horríveis, que o abandonaram e deixaram uma dívida para ele. Então, espera encontrar Liam e seu território em ruínas. Para sua completa surpresa, o planeta está prosperando de alguma forma. Ele fica furioso ao ver que seu plano para fazer Liam sofrer fracassou.
mas ainda há algo que ele precisa conferir. Quando Liam pediu um instrutor de esgrima, o guia garantiu que ele recebesse Azuchi, um completo farsante que não sabia sequer empunhar uma espada. Portanto, não havia chance de Liam ter aprendido algo útil com ele. Enquanto isso, em um bar, alguns locais conversam sobre como a economia melhorou sob o governo de Liam. Todos estão apenas contentes por tê-lo como senhor. Porém, Yasushi acredita que Liam é um monstro. Yasushi sabe que é um impostor e que só tentava manter as aparências ao dar tarefas impossíveis a Liam repetidamente, mas Liam conseguiu aprender e dominar técnicas que Yasushi nem sabia que eram possíveis. O guia ouve Yasushi dizer isso e não faz ideia do que ele está falando. Então, vai verificar Liam, e o encontra no meio de um treino. Ele observa enquanto Liam destrói completamente um poste sem nem ao menos tocá-lo e não consegue acreditar no que está vendo. Ele tem certeza de que não deu a Liam nenhuma habilidade exageradamente poderosa. Isso significa que o progresso de Liam é inteiramente fruto de seu próprio esforço. O guia não entende como as coisas podem estar indo tão bem para Liam em um mundo como aquele, e, para ser honesto, nem Liam esperava por isso. Ser abandonado pelos pais e mergulhar em dívidas aos 5 anos de idade é uma receita para arruinar qualquer vida. Mas, de alguma forma, tudo deu certo. Agora, a economia de seu território está melhorando, e Liam finalmente está vivendo o sonho que sempre teve, tudo graças ao guia. Todas essas emoções positivas de Liam deixam um gosto amargo na boca do guia, e ele odeia isso profundamente. Após se refrescar um pouco com as emoções negativas de Azuchi, ele recupera a compostura e começa a bolar um novo plano para arruinar a vida de Liam. Liam pode estar indo bem agora, mas a queda é ainda mais dolorosa quando se está prestes a atingir o topo. Nesse momento, Liam está discutindo a situação das naves com a Magi e quer saber se ela encontrou alguma pista. A Magi diz que o exército imperial aparentemente está atualizando sua frota para um novo modelo, então está vendendo os antigos a preços com desconto. Mesmo que sejam modelos ultrapassados, as naves imperiais ainda são extremamente poderosas. Liam gosta da ideia de comprá-las, mas a Magi avisa que há uma condição: eles terão que contratar toda a tripulação existente dessas naves. Basicamente, o Império está tentando se livrar dos membros da tripulação que não quer mais contratar. Todos esses soldados com certeza sairiam caro, mas com o orçamento atual, a Magi acredita que é possível. Além disso, muitos tripulantes são oficiais com conhecimentos valiosos, o que fortaleceria o exército de Liam. Quando a Magi apresenta dessa forma, parece uma boa ideia, então Liam aceita o acordo. O guia ouve tudo isso e acha que pode usar essa situação para jogar Liam na mais profunda desesperança. Ele planeja manipular os bastidores e mandar pessoas muito corretas entre os soldados que Liam contratará, e com Liam se proclamando um Lorde maligno, será apenas uma questão de tempo até que seja deposto por sua tirania. Enquanto isso, Yasushi está em casa, de ressaca, se perguntando como deixou sua vida chegar a esse ponto. Porém, de repente, ouve a voz de Nia e rapidamente se recompõe e volta a agir como um mestre estoico. Nia tinha dúvidas sobre Yasushi no começo, mas depois de ver o quanto Liam melhorou sob sua tutela, ela está convencida de que ele deve ser um mestre habilidoso. Yasushi fica surpreso por Nia ter vindo vê-lo por conta própria e começa a pensar que talvez tenha uma chance com ela. Mas, na verdade, ela só veio buscar informações sobre Liam. No entanto, a forma como ela formula suas perguntas faz Yasushi pensar que ela está falando sobre ele. Nia quer saber como convencer Liam a ouvir sua proposta de vendas, mas está preocupada em parecer rude se simplesmente chegar perguntando. Então, ela pede a opinião de Yasushi sobre como agradar um homem. Yasushi pensa que ela está tentando seduzi-lo, mas teme que ela o ache estranho. Mesmo assim, Nia implora para que ele diga, pois realmente precisa saber como conquistar o favor de um homem. Ao vê-la implorando dessa forma, Yasushi não perde tempo e começa a listar todas as suas fantasias, incluindo códigos um tanto picantes. Nia fica em silêncio por alguns segundos, chocada. Yasushi começa a temer ter falado demais, mas então ela pergunta calmamente se deveria usar meias calças também. Yasushi fica surpreso. Ela não o acha estranho, e ele diz que meias calças são uma boa ideia. Então, Nia agradece sinceramente pelos conselhos. Algumas horas depois, Nia aparece no castelo de Liam usando exatamente a roupa que Yasushi descreveu, na esperança de seduzi-lo. Liam pode ser ingênuo, mas não é burro. Então percebe imediatamente que Nia está tramando alguma coisa. E, conhecendo-a, ele sabe que ela provavelmente quer vender algo. Nia admite que quer que ele compre o modelo mais recente dos couraçados que ela desenvolveu, mas Liam se recusa imediatamente.
Nia implora para que ele pelo menos ouça sua proposta antes de recusar, mas Liam diz que não precisa ouvir nada, pois já comprou várias naves usadas do exército imperial, então não tem necessidade das naves dela. Mesmo assim, Nia tenta convencê-lo com os dados técnicos. As naves realmente parecem impressionantes, mas Liam diz para ela vendê-las ao exército imperial se quiser tanto fechar o negócio. Nia admite que já tentou, mas perdeu na apresentação e não conseguiu vender nenhuma nave. Ela pergunta se ele estaria disposto a comprar uma ou 200, pois isso a ajudaria muito. Ela até se oferece para ajudar a conseguir um empréstimo, caso ele precise. Mas Liam diz para ela parar, pois não suporta a ideia de entrar em dívidas novamente. Nia começa a ficar realmente desesperada e começa a tirar a roupa, na esperança de seduzir Liam para que ele compre suas naves. Mas isso só faz Liam se lembrar de como sua esposa, em sua vida passada, provavelmente seduziu seu chefe. Liam sabe que Nia não é esse tipo de pessoa, mas no momento ela parece realmente patética. Então, apenas para fazê-la parar com a tentativa de sedução, ele concorda em comprar algumas naves. Ele pergunta a Magi se ainda há dinheiro sobrando no orçamento, e ela diz que dá para comprar cerca de 300 naves de Nia. Nia fica extremamente grata e promete entregar as naves imediatamente. Mas, ao sair, tropeça nos próprios pés e cai de cara no chão. Liam realmente acha Nia bonita, e não pode negar que suas habilidades técnicas são de primeira, mas ela é um desastre ambulante às vezes. Do lado de fora, nos corredores, Nia está empolgada, dizendo à sua equipe para preparar 300 naves para venda. Seu coordenador fica surpreso ao saber que ela realmente conseguiu alguém disposto a comprá-las, mas Nia diz que foi tudo graças ao seu charme infalível. Enquanto isso, Liam está tendo seus ouvidos limpos por Magi na sala do trono, e ele não poderia estar mais feliz, pois tudo está indo bem em sua vida. Logo depois, Nas entrega a Liam todas as 300 naves de guerra que o forçou a encomendar dela. Ao mesmo tempo, chegam também as naves que Liam trouxe do exército imperial. A Magi recebe um recibo do exército imperial por teletransporte quântico e pede a Liam que assine o documento, repetindo a palavra quântico diversas vezes. Liam, em tom de brincadeira, coloca o polegar nos seios dela dizendo que será sua impressão quântica. Pego no flagra. Enquanto isso, Yazuzi está relaxando em casa, imaginando como vai se vingar de Liam por roubar nas dele repetidas vezes. Ele se lembra do plano de Nias e lamenta o fato de que Nas desperdiçou seus tesouros preciosos naquele pirralho obcecado por bonecas. Eashi só pode imaginar o que Liam deve ter feito com a inocente Nas e jura fazê-lo pagar por tudo. À medida que sua raiva aumenta, o guia se revela, observando e absorvendo todas as emoções negativas de Azuchi. O guia está ansioso para ver aonde a raiva de Nas irá levar, e só pode esperar que isso leve à queda de Liam. Assim, ele deposita sua confiança nesse trapaceiro e parte para outro reino em busca de mais emoções negativas. Nas leva Liam até a nave de guerra que ela mesma construiu para mostrá-la a ele. Liam não espera nada luxuoso ou estiloso, na verdade, não espera nada dessa mulher incompetente. Mesmo assim, o interior ainda decepciona. Nas explica que interiores luxuosos são apenas decoração e não têm valor real na guerra. Mas Liam não liga. Ele quer decoração, mas não consegue convencê-la e também não pretende incluir nada extravagante. Então, os dois concordam em discordar e seguem para o próximo assunto, como usar a nave. Nas orienta Liam sobre como operar a nave, incluindo a quantidade de energia a ser usada no início e com que frequência precisa trocar o combustível. Ela ainda tenta convencê-lo a comprar um cartão de fidelidade, dizendo que ele receberá descontos nas taxas de manutenção, mas Liam não se interessa. Nas segue com a apresentação e mostra o trono da nave, que ainda tem um filme protetor. Ela fica animada para arrancar o plástico e insiste em fechar o negócio, tentando seduzi-lo com o corpo e pedindo para ele apenas assinar o recibo. Ela até oferece a opção de ele colocar a impressão digital nos seios dela, mas isso só deixa Liam desapontado, fazendo-na se perguntar se ele é gay ou algo do tipo. Liam só quer acabar logo com isso, então concorda em assinar o recibo. Mas Nas, ainda insatisfeita, pede um favor, ela quer as naves piratas que Liam viu no outro dia. Mas ele recusa, afirmando que pretende incorporar essas naves à sua frota. Nas insiste como uma abelha gananciosa. Então, a Magi intervém, sugerindo que deem algumas naves piratas a ela e, em troca, façam com que ela modifique e conserte o restante para eles. Liam adora a ideia, já que todas as naves piratas estão em estado deplorável. Nas também concorda, revelando que o único motivo pelo qual quer as naves é para estudar a tecnologia desconhecida que elas utilizam. Aparentemente, o equipamento não pertence ao Império, o que a deixa ainda mais curiosa.
Ela deseja aplicar essa tecnologia em seus próprios modelos. Mas antes de fechar o acordo, Liam visita as naves piratas acompanhado por Amaginas, entrando em uma que não está totalmente destruída. Ele imediatamente nota a diferença no design e na interface. A nave literalmente tem um filme como o de um navio pirata clássico, e Liam fica tão encantado que quer instalar um igual na sua própria nave de guerra. Mas, como boa nerd convencional, Amaginas começa a explicar detalhadamente por que isso é uma péssima ideia. Mas Liam a interrompe com firmeza, sendo um verdadeiro homem de cultura, e deixa claro que, se ele quer, vai ter útil ou não. Ignorando Liam, Nas começa a explorar a sala, empolgada a cada novo artefato que encontra. Enquanto isso, Liam nota um pequeno cão brilhante indo em direção a outra sala. Ele o segue junto com a Magi, e o cão os leva até a sala de navegação. Seus passos ativam um mecanismo no chão que revela as trajetórias que a nave percorreu até aquele momento. A Magi analisa a trajetória e percebe que aquela nave tem devastado todo o Império. Mas o que mais chama sua atenção é o fato de que a nave sempre termina em um dos portais de dobra na área de fronteira. Aparentemente, essa área é uma zona sem lei, fora do controle do Império, e por coincidência também é a linha de frente de uma zona de guerra entre o Império e outro país. Liam percebe que esse portal de dobra deve levar até o esconderijo dos piratas. E assim que a Magi analisa as coordenadas, ela descobre onde fica a base secreta dos piratas. Ela entra em uma explicação científica sobre como é difícil alcançar a área, dizendo quão anormal é o seu raio orbital e como seria desafiador viajar até lá. Mas Liam não se dá o trabalho de entender nada disso. Ele está mais interessado no que o esconderijo pode conter. Ele suspeita que o local seja uma ilha do tesouro, onde os piratas costumam se esconder para guardar suas maiores riquezas. Embora Liam esteja sendo bastante iludido, a Magi deixa que ele decida o que fazer com essa informação, e ele declara, empolgado, que a frota partirá imediatamente em uma caçada ao tesouro. Pouco depois, Go recebe a notícia de que Liam começou um ataque e já derrotou alguns de seus subordinados na linha de frente. Ele traz esses subordinados até si, decidido a puni-los por mancharem o nome dos piratas ao serem derrotados por um lixo. Antes de lidar com esses fracassados, Goas ordena que seus homens tragam a cabeça de Liam, enviando todos ao campo de batalha e mobilizando todas as suas naves. Liam, junto com sua frota, segue até o portal de dobra que leva ao esconderijo dos piratas. Mas não lhes é permitido usar o portal, pois é necessário pagar uma taxa ao Império. O oficial responsável pelo portal entra em contato com Liam, explicando que, como o portal cobre uma distância enorme e Liam pretende transportar 7.001 naves, isso exigirá uma grande quantia em dinheiro. Liam promete pagar depois, quando terminar o que precisa fazer, mas o oficial não confia em sua credibilidade. Então Liam pede a Magi que encontre alguém confiável que possa garantir por ele, mas infelizmente eles não têm conexões. Liam explica novamente a situação ao oficial, dizendo que pretende enfrentar os piratas, mas isso só faz com que o oficial fique ainda mais relutante em autorizar a travessia, já que Liam nem sequer pode garantir um retorno seguro, quanto mais o pagamento devido. Liam não trouxe fundos e levou vários dias para chegar até ali, então não pode simplesmente voltar. Ele exige falar com o gerente do local. Infelizmente para ele, o oficial é a autoridade mais alta ali. Então Liam faz birra e encerra a chamada. Ele tem uma ideia e decide encontrar o oficial pessoalmente para tentar negociar um acordo. Enquanto tenta descobrir como convencer os responsáveis pelo portal de dobra a deixá-lo passar sem pagar a taxa, Goas e sua nave chegam ao portal Harmonia. Ele tem todos os contatos necessários nesse portal. E apesar de ser o vilão da história, ele não precisa implorar para conseguir o que quer. De fato, quem tem dinheiro manda no mundo. Ele liga para um conhecido e é recebido com entusiasmo, sendo questionado sobre seu destino a partir do portal Harmonia. Goas responde que vai para o portal Domus. O portal Domus não leva a lugar algum. Todos sabem que há pouco ou nenhum ganho para alguém como Goas naquela cidade. O homem pergunta o que ele pretende fazer num deserto inóspito, mas Goas, com razão, questiona que isso não é da conta dele, e afirma que, já que tem o dinheiro, deveria ter passagem liberada sem problemas. Ele paga imediatamente. Enquanto isso, Liam chega fisicamente ao portal, esperando usar suas habilidades de negociação para conseguir entrar. Ele pede permissão para atravessar, e o homem diz que não há problema. Liam se anima até o momento em que o homem o interrompe, pedindo a taxa de passagem. Liam tenta se gabar, dizendo que é nobre e que pode arranjar o dinheiro depois, mas o atendente não se abala com sua arrogância fraca. Ao ver que a exibição de status não surte efeito, Liam muda de tática e começa a implorar humildemente para ser deixado passar.
O atendente continua impassível. Liam então adiciona mentiras dramáticas à cena, chorando e se curvando, dizendo que precisa visitar sua mãe doente e que a viagem é urgente. Ver a mãe doente com 7.000 naves. A mãe dele precisa dessas naves para se recuperar. Vendo que a mentira também não funcionou, ele muda o discurso e diz que quer que sua mãe veja sua frota antes de morrer. O atendente apenas diz para ele voltar, buscar o dinheiro e retornar, se sua mãe é mesmo tão importante. O atendente então recebe uma ligação sobre a passagem de Goais e se afasta para resolver outras questões. Liam fica furioso por suas habilidades de negociação não funcionarem mais. Ele caminha pelo local e vê o cachorro novamente. Decide segui-lo. Na sala de controle do portal, os operadores percebem a travessia de Goais. Sabendo que a nave de Liam também está na sala de espera, eles se dão conta de que o confronto não será nada pacífico. Eles percebem que estavam errados ao aceitarem o pagamento de um pirata sem saber para onde ele iria. Então, eles decidem fazer vista grossa. Todos os funcionários que estavam no local entram em recesso, para que quando o confronto ocorrer pareça que não estavam presentes. Depois que todos saem da sala, Liam se vê sozinho ali. Ele nota que se trata de um portal de dobra e vê uma nave pirata ao redor do portal de Parmonia. Ele presume que o atendente lhe deu passagem e até pediu para todos saírem, para que ninguém soubesse que ele liberou a entrada sem pagamento. Observando novamente a tela, ele vê as rotas se movendo em direções opostas. Supõe que foi um erro do atendente, se senta para corrigir. Isso prejudica o movimento de Goais, mas como sua viagem continua, ele não nota o problema. De repente, a Magi chama Liam para retornar. Quando ele volta, ela informa que receberam uma carta de credibilidade, não de um nobre, mas de Nas, já que compraram muito com ela. Bem, uma boa ação merece outra. Ele agradece feliz e comenta que os oficiais estavam dispostos a ceder para eles, mas agora que tem a carta, será fácil entrar. Ele ordena que a Magi lance a nave no buraco de minhoca, e ela obedece. A viagem até o portal de Parmonia começa, e felizmente para eles, Goais e seu grupo haviam deixado a base, então seriam pegos de surpresa. Por outro lado, Goais começa a ficar impaciente. Ele deveria chegar ao portal de Dom em 30 minutos, mas a viagem já está durando demais e ainda não chegou. Ele pergunta ao piloto, que também está preocupado, mas ambos avistam um portal à frente e assumem que é o destino. Como não sabiam da alteração que Liam fez no buraco de minhoca, entram no portal. Quando chegam, veem vermelho por toda parte. Várias naves estão ali prontas para atacá-los. Percebem que estão em uma zona de perigo. Entraram na área do exército imperial. Enquanto isso é o fim para eles, é uma sorte para Liam. Ele finalmente chega ao seu destino, e enquanto a Magi quer confirmar as coordenadas, ele não acha necessário. Pode ver várias naves piratas e sabe que essa é a ilha do tesouro que estão procurando. A Magi observa mais de perto e nota que nenhuma das naves está ativada, o que significa que não estão prontas para a guerra e nem preparadas para um ataque. Liam decide aproveitar essa oportunidade para atacá-los desprevenidos. Ele ordena que a Magi lance as naves. Ela libera as outras naves para o ataque, enquanto Liam entra em sua própria nave, chamada Vid. Em poucos segundos, ele lança vários ataques sobre a ilha, usa seu Rocket Punch para destruir todas as naves inimigas, e com o David Crush, ele as esmaga. Liam incendeia as naves. A Magi vem até ele e relata que todas foram incendiadas, mas isso não é suficiente para Liam. Ele está ali pelos tesouros da ilha, e é isso que ele vai levar. Ele manda a Magi liberar os cavaleiros móveis. Ela obedece. Todos os cavaleiros móveis miram na ilha rochosa à frente. Do alto de sua nave, ele observa, animado pela caçada aos tesouros. Espero que ele encontre ouro, já que é seu tesouro favorito. Ainda não sabemos como Goais vai reagir a esse ataque, mas posso garantir que tempos emocionantes estão por vir. Liam e seus mecanites atacam o planeta do tesouro, destruindo sua superfície externa para abrir um caminho. Um cientista dentro do planeta entra em pânico à medida que os ataques do exército de Liam destroem o que restava do sistema de defesa, e ele corre para a sala de controle, onde descobre que estão sob ataque e que todas as naves piratas que guardavam o planeta foram destruídas. Enquanto isso, Liam se depara com alguns piratas em armaduras mecha. Sem perder tempo, eles os cortam em pedaços. Quando o capitão de suas tropas chega, o trabalho já está feito. O capitão informa que eles também cuidaram dos piratas do outro lado, e Liam ordena que continuem limpando o caminho enquanto procuram pela sala do tesouro. De repente, ele vê novamente o cachorro brilhante e decide seguir seu rastro. Essa se revela uma decisão acertada, pois o leva diretamente à sala de controle, onde os cientistas e seus homens se rendem imediatamente.
Liam fica satisfeito com o resultado e exige que o cientista entregue todo o tesouro. Hugo, o cientista, pergunta que tipo de tesouro ele quer, pois possui itens valiosos e também os animais de estimação que o capitão pirata Go colecionava. Liam deduz que o cachorro que viu antes deve ser um desses pets e pergunta mais sobre eles. O cientista começa a pensar que Liam é outro sádico como Go, que gostava de transformar pessoas em bichos de estimação, e se oferece para torná-los cães obedientes para ele. Liam não entende uma palavra do que ele diz, então o cientista decide levá-lo ao laboratório onde mantém todos os seus sujeitos. Lá, mostra as garotas que foram transformadas em monstros horríveis por seus experimentos. Um dos soldados começa a vomitar de tanto nojo, e o capitão o repreende por ser tão fraco. Enquanto isso, Liam avança e seu olhar se fixa em uma garota específica. O cientista diz que ele tem bom gosto, pois aquela era a pet favorita de Go. Enquanto ele continua falando sobre como aquela garota é sua obra-prima, Liam se enoja ao se lembrar de sua vida passada, quando foi tratado como menos que humano. Ele não aguenta ver alguém fazendo o mesmo com os outros, então atira na cabeça do cientista no meio de sua tagarelice. Depois, começa a examinar a sala, quando ouve a voz da garota com olhos nas palmas das mãos perguntando quem ele é. Liam se apresenta e diz que tomou o planeta para si e matou o responsável. A garota começa a chorar, achando que finalmente seu sofrimento acabou. Ela implora para que Liam acabe com o sofrimento dela e das outras garotas, pois nunca mais poderão viver como humanas. No entanto, Liam declara com confiança que irá salvá-las todas e que, em troca, elas terão que retribuir o favor. Ele ordena que os soldados chamem os médicos e levem as garotas para sua nave para que possam ser tratadas. A garota implora para que ele pare, pois sabe que não há salvação. Mas o capitão, mesmo sensibilizado, não pode desobedecer uma ordem direta de Liam. Ele tenta convencê-lo a desistir, dizendo que será quase impossível tratar as garotas, pois será necessário regenerar seus corpos inteiros, o que exige um elixir raro e médicos extremamente habilidosos. Ele afirma que o custo de salvar todas é simplesmente alto demais. Mas Liam responde que está de bom humor e que fazer boas ações de vez em quando não faz mal a ninguém. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Angie informando que encontraram a verdadeira sala do tesouro. Liam fica feliz em ouvir isso, pois agora já tem como cobrir o custo para tratar as garotas. Enquanto isso, a garota chamada Cristina, que implorou para ser morta, continua chorando por suas desgraças. Ela costumava ser a cavaleira princesa do Reino Sagrado, e todos se orgulhavam de suas conquistas ao lutar contra piratas. No entanto, quando foi enfrentar Go e seus homens, ela foi enganada e capturada. Em seguida, os piratas explodiram seu planeta natal bem diante de seus olhos. Sua família entrou em desespero, pois os piratas não poderiam ter passado pelas tropas da Aliança Unida que protegiam a região. Mas logo perceberam que a Aliança os havia traído. Os escudos de proteção falharam e todo o planeta foi destruído. Cristina ficou completamente devastada, mas suas desgraças estavam apenas começando. Após destruir o planeta dela, Go levou Cristina e seus subordinados para sua ilha do tesouro. Todos estavam apavorados, mas Cristina ainda mantinha alguma esperança e garantia a todos que logo seriam resgatados. Quando Go foi vê-la, Cristina disse para matá-la de uma vez, pois preferia morrer a viver uma vida de humilhações. O capitão pirata riu, dizendo que, se quisesse matá-la, já teria feito isso há muito tempo. Ele os mantinha vivos porque queria adicioná-los à sua coleção. Em seguida, declarou que havia mudado de ideia e que libertaria apenas uma das garotas. Ele ordenou que Cristina escolhesse, após ser pressionada, ela escolheu a garota que parecia mais apavorada. Entretanto, tudo não passava de uma armadilha nojenta. Go usou justamente a garota escolhida por Cristina como cobaia em seu primeiro experimento. Ele a entregou ao cientista, que a transformou em um monstro com múltiplos braços e começou a cortá-la viva. Cristina perdeu a razão e implorou para que Go parasse, mas ele apenas riu e disse que, se parasse agora, a garota morreria traumatizada. Cristina não teve escolha a não ser permitir que o cientista maluco continuasse experimentando com a garota. Logo ele a transformou em um monstro enquanto Cristina observava horrorizada. Go disse que ela logo se tornaria algo ainda mais espetacular. Ela perguntou como ele conseguia fazer algo tão cruel, e ele respondeu que gostava disso. Disse que achava injusto ser tão feio, então transformava garotas bonitas em monstros horríveis e assistia enquanto elas se quebravam por completo. Logo ele arrastou Cristina até a cadeira de experimentos, e ela já não conseguia mais ser corajosa. Implorou para que ele parasse, prometendo fazer qualquer coisa. Mas ele apenas riu, dizendo que ela seria sua mascote favorita dali em diante.
Revelou que não a tinha escolhido primeiro de propósito, pois queria ver como ela ficaria horrível e entraria em desespero. Go então ordenou que o cientista arrancasse os olhos de Cristina e os colocasse em suas mãos, para que ela pudesse ver o quão feia tinha se tornado mesmo sem um espelho. Cristina chorava e gritava, mas era inútil. Ela foi transformada em um monstro verde e horrível. Depois disso, o resto das garotas também sofreu o mesmo destino. No presente, Liam retorna ao seu planeta natal, e Nia vai visitá-lo. Ela descobriu sobre sua vitória na base pirata e pede para ele comprar mais naves de guerra para celebrar a ocasião. Liam diz para ela parar de arrancar dinheiro dele, mas Nia argumenta que suas naves foram úteis e que ele lucrou bastante com o ataque, então deveria investir mais. Ela tenta seduzi-lo novamente, mas Liam não está com paciência para suas artimanhas e manda ela calar a boca. Quando a sedução e a chantagem não funcionam, Nia lembra Liam que foi ela quem conseguiu a permissão para ele usar o portal. Ele finalmente aceita ouvir seu pedido e pergunta para Magi quantas naves eles poderiam comprar com o tesouro que encontraram. Ela responde que, descontando os gastos necessários, tem dinheiro suficiente para comprar 5.000 naves. Liam fica chocado e imediatamente sai correndo, dizendo que vai preparar o pedido. Nia corre atrás dele, tentando impedir que ela realmente encomende tantas naves. Enquanto isso, Yazoo anda pelos corredores, pensando em qual desculpa usar para pedir mais dinheiro para Liam dessa vez. Nessa hora, Nia passa por ele, falando por videochamada com um colega e contando que conseguiu um pedido enorme do Liam depois de jogar fora sua dignidade como sempre. Yazoo acha que Liam está tratando Nia como um brinquedo, o que o deixa furioso, exatamente o que o guia, que está à espreita esperando emoções negativas, queria. Enquanto Liam procura por Nia, é Azul quem a encontra primeiro e o leva até o campo de treinamento, onde Liam é vendado e sua espada é deixada pesada antes de começar mais um treinamento impossível de Yazoo. Dessa vez, Yazoo usa dezenas de drones controlados remotamente para atirar bolas de tênis em Liam de todas as direções, e numa velocidade ainda maior. Liam não consegue reagir e continua sendo atingido. Então, Yazoo aumenta ainda mais a potência dos tiros. Liam cai no chão dizendo que não consegue bloquear tudo com apenas uma espada, mas Yazoo manda ele parar de dar desculpas e encontrar a resposta por si mesmo. Isso dá a ideia de usar magia, como fez da outra vez, mas agora para a defesa. Ele tenta converter sua magia em uma barreira, e consegue imediatamente. A barreira reflete todas as bolas, e Yazoo observa boquiaberto enquanto Liam começa seu discurso de "agora eu entendi tudo". Ele então usa a barreira para devolver as bolas na direção de onde vieram, destruindo todos os drones. Liam tira a venda e pergunta se foi bem, mas Yazoo, atingido por várias bolas, entra em pânico ao perceber que Liam é realmente um gênio, e logo descobrirá seu golpe. Ele sabe que Liam já executou oficiais corruptos e derrotou frotas piratas, e teme que, quando Liam descobrir a verdade, vá matá-lo. Então decide fugir antes que isso aconteça. Liam pergunta para onde ele vai, e Yazoo responde que não tem mais nada para ensinar. Diz que Liam já aprendeu tudo e agora só precisa treinar por conta própria, pois o caminho da espada nunca termina. Liam grita dizendo que não quer isso, e que ainda quer treinar com ele, mas é repreendido. Yazoo diz que ele está sendo mimado, diz também que ele, Yazoo, ainda é um estudante apesar das habilidades, e por isso precisa continuar melhorando. Diz ainda que Liam ter se agarrado a ele atrapalha isso. Yazoo então se vira para Liam e declara que ele se formou oficialmente. Agora é um mestre no caminho da carne. Diz que é dever dele, como mestre, espalhar o estilo da espada pelo universo, e Liam concorda animado. Assim que se vira, Yazoo sai correndo para salvar sua vida. Liam, por outro lado, nunca se sentiu tão realizado. Sua dívida está diminuindo, seu território está prosperando, derrotou piratas, e agora seu mestre reconheceu suas habilidades. Ele agradece ao guia por tudo isso, e o pervertido bizarro foge para outro universo antes que seja completamente destruído pelas emoções positivas de Liam. Então, depois de alguns dias, Liam mais uma vez se vê insatisfeito com a vida. Ele desabafa com Brian e Magi, lamentando como sua vida passada foi injusta e como, sendo o maior lorde do mal deste mundo, ele pretende fazer todos pagarem por isso. Entendendo completamente errado suas palavras, Magi concorda de todo o coração, mas na verdade ela está falando sobre as dívidas não pagas dele. Liam a ignora casualmente, prometendo que vai pagá-las mais tarde. No momento, ele está muito focado em saborear sua vida como um lorde do mal. Para realmente aproveitar essa vida, Liam sabe que precisa de 3 coisas: poder, dinheiro e, acima de tudo, um harém cheio de mulheres bonitas. Ele já tem poder,
sendo um espadachim mestre certificado excepcionalmente habilidoso, então o próximo item em sua lista é dinheiro. Como se fosse por sinal, o mercador Thomas chega para parabenizar Liam por sua vitória contra os piratas. Para comemorar, Thomas traz a coisa favorita de Liam, pilhas de ouro. Liam fica imediatamente encantado, embora sinta que há uma pegadinha. Curioso, ele pergunta a Thomas o que ele realmente quer. Thomas explica com franqueza que sua equipe de comerciantes precisa atravessar um território perigoso e solicita a frota de Liam, exatamente 100 navios, como escolta. Liam olha para Meg, que confirma que tal frota está pronta. Liam concorda em emprestar os navios para Thomas, mas de repente sugere que da próxima vez Thomas traga ainda mais ouro. Após a reunião, Thomas e seu assistente atravessam de carro uma grande cidade movimentada no território de Banfield. Thomas está genuinamente impressionado com o quão próspero e avançado o lugar se tornou em apenas alguns anos, tudo graças a Liam investir a maior parte dos impostos do território em desenvolvimento. Ele elogia abertamente Liam como um governante sábio e eficaz, embora fique ligeiramente intrigado com a estranha obsessão de Liam por ouro. Ainda assim, como o ouro é relativamente barato, Thomas ignora sua curiosidade e simplesmente espera que a relação próspera entre eles continue. De volta à sua mansão luxuosa, Liam entrega os lingotes de ouro frescos a Maggie, instruindo-a a convertê-los em moedas de ouro, e até banheiras de ouro cheias até a borda. Sentado regiamente em seu trono, Liam se deleita com sua nova riqueza, empolgado por finalmente ter aceitado um suborno, exatamente como um verdadeiro Lorde do Mal faria. Agora suficientemente rico, ele percebe que não precisa mais se preocupar com dinheiro. Com poder e riquezas garantidos, falta apenas uma coisa para completar seu estilo de vida maligno perfeito, e é um magnífico harém. Imediatamente inspirado, Liam decide reformar um grande salão em sua mansão para se tornar a câmara perfeita de harém, completando sua visão de uma vida de indulgência suprema. Brian nem sequer tenta questionar suas escolhas mais e simplesmente aceita, totalmente ciente de que ele está planejando outra ideia maluca. Liam então explica sua visão de instalar uma piscina cheia de licor, pendurar carnes por toda parte, espalhar frutas por todos os cantos, e obviamente, posicionar mulheres atraentes em cada canto como arte viva. Maggie o interrompe, mas Liam insiste que seus desejos não estão em debate. Antes que ela possa mencionar o quão exagerada é sua ideia, no entanto, Maggie rapidamente esclarece que não está preocupada com Liam gastando uma fortuna em decorações inúteis. O problema real dela é o plano de encher uma piscina com bebida alcoólica, o que ela aponta que pode ser perigoso devido aos vapores de álcool preenchendo o espaço. Ao ouvir sobre o risco de incêndio ou explosões, Liam se pergunta brevemente se precisa repensar sua ideia. Maggie continua explicando o quão nojento seria beber álcool de uma piscina, e antes que Liam possa objetar, ela se aprofunda em uma explicação excessivamente técnica que eventualmente o convence de que sua ideia não é prática. Brian finalmente entra na conversa também, descrevendo exatamente por que pendurar carne não é viável, e após uma longa explicação, Liam finalmente entende o quão absurda e questionável é toda essa ideia. No entanto, ele está determinado a construir seu harém, e quando tanto Maggie quanto Brian surpreendentemente concordam em deixá-lo se deliciar com quantas mulheres quiser, Liam fica genuinamente surpreso. Aparentemente, ele havia esquecido quão influente e autoritário ele realmente é, e como muitos outros em posições semelhantes têm haréns, é perfeitamente razoável que Liam tenha o seu próprio. Ryan então inicia outra palestra longa lembrando Liam de como ele supôs que ele não tinha nenhum interesse em mulheres e era vergonhosamente atraído apenas por bonecas artificiais, confessando que a ideia de Liam não ter um harém o deixou profundamente preocupado. O velho começa a pressionar agressivamente Liam para produzir um harém imediatamente antes que piratas ou alguma outra ameaça o eliminem, mas Liam o ignora, totalmente focado em estabelecer seu harém, decidindo que incluirá 100 mulheres. No entanto, ao saber que 100 mulheres é considerado um número modesto nesta sociedade, Liam busca o apoio de Maggie, e ela insiste que Liam deve mirar em pelo menos 1000. Liam de repente entra em pânico e abandona todo o plano, decidindo ficar com Maggie como sua única e exclusiva. Mas depois de uma longa conversa com Brian, ele cede e insiste que escolherá exclusivamente garotas que não o suportam porque é assim que os verdadeiros vilões agem. Com essa lógica distorcida, ele vai até a cidade e segue direto para seu primeiro alvo, mas no momento em que ela o vê, a garota se apaixona completamente por ele. Ele congela, completamente enojado, especialmente quando ela exibe um balão de nariz, alguma tendência idiota que aparentemente está em alta agora.
Enojado, Liam foge de volta para sua mansão e imediatamente decreta a proibição do balão de nariz, chamando-o de uma das maiores repulsas já inventadas. Mais tarde, durante uma visita à praia, ele vê mulheres completamente cobertas da cabeça aos pés, e é aí que ele percebe: esse plano tem um senso de moda terrível. Então ele decide consertar isso sua próxima grande missão e diz para Magi trazer uma equipe de estilistas de elite. Mas Magi diz que reformular a moda sozinha já estouraria o orçamento anual, fazendo com que Liam arquive a ideia e procure outra solução: considerar importar garotas lindas de outros mundos. Magi rebate dizendo que a propriedade de Liam já emprega as maiores beldades do território, não havendo motivo para importar mais. No entanto, Liam se recusa a se aproximar delas, já que todo o objetivo dele é encontrar mulheres desinteressadas nele. Magi então presume que Liam secretamente prefere homens, mas apenas tem vergonha de admitir em voz alta. Isso deixa Liam imediatamente ofendido porque não é nada disso, e desesperado para provar que ela está errada, ele começa a planejar seu próximo movimento. Enquanto isso, Christiana, graças ao tratamento médico avançado neste planeta, retorna totalmente ao seu corpo natural. Ela acredita que está sonhando, mas nunca quer que esse sonho acabe. Ao ouvir do médico que foi Liam quem financiou o Elixir, um remédio lendário usado para regenerá-la e aos outros cativos resgatados, ela se enche de emoção. Mesmo assim, ela se lembra da instrução de Liam de que ela tem que retribuir sua gentileza algum dia e se pergunta se algum dia terá a chance de agradecer devidamente seu herói e quitar essa dívida. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Enquanto isso, o povo da cidade se reúne novamente no pub para discutir como suas vidas melhoraram, e tudo o que estão dizendo sobre Laon é extremamente positivo. Desde como ele derrotou os piratas e adquiriu seus navios, que eles usaram para construir rapidamente a cidade, agora todos estão empregados e estão tão ocupados trabalhando que ninguém tem mais tempo livre. A cidade está prosperando, os cidadãos estão satisfeitos, então ele é realmente um senhor maravilhoso. O guia diz que está fervendo. Ele antecipou que Liam estaria governando uma cidade sem herança ou fundos e estaria empobrecido, fazendo os residentes sofrerem terrivelmente. Assim, o guia ganharia não apenas a miséria de Liam, mas também a miséria do povo da cidade. Ele sai do lugar em direção a outro grupo esperando finalmente ver alguma insatisfação. Ele visita o comandante que foi rebaixado do exército imperial e enviado para o esquadrão de Liam. Em vez de sentir ressentimento contra si mesmo ou contra Liam, eles estão completamente satisfeitos. Eles mencionam que acham muito mais agradável servir a Liam em comparação ao tempo anterior com as forças imperiais. Sob Liam, eles se sentem livres e independentes, como se fossem realmente respeitados. Eles admitem que ele é genuinamente o maior senhor, e apesar da sua juventude, é extremamente sábio. Ao ouvir isso novamente, o guia fica cheio de desespero. Ele os levou até lá esperando que estivessem amargos e frustrados, assim incitando uma rebelião contra Laon. Em vez disso, eles estão abertamente jurando lealdade, então é um completo absurdo. Em outro lugar, Yasushi finalmente fugiu para uma área ainda mais distante de Liam, rezando para que Liam venha atrás dele e que ele não enfrente problemas. Ele ainda se preocupa que Liam eventualmente descubra sua enganação e se vingue dele. Consumido por esses medos, ele ouve a transmissão e escuta Liam recebendo elogios por sua vitória sobre os piratas. Durante o discurso de Liam, ele menciona que suas habilidades vêm inteiramente de seu mentor Yasushi, que o treinou no caminho do Flash. Quando Yasushi ouve isso, uma nova onda de ansiedade o atinge novamente, deixando-o aterrorizado de que Liam possa encontrá-lo mais tarde. O guia chega ao mesmo tempo, testemunhando Yasushi recebendo elogios. Quando ele apresentou Yasushi a Liam, sua intenção era que Yasushi fosse um impostor, deixando Liam sem treinamento real. Então ele está completamente frustrado. Depois vemos que eventualmente Gol consegue fugir de volta para sua tripulação pirata após um confronto brutal com o exército imperial, se perguntando como as coisas saíram tão mal. Felizmente para ele, ele pede um relatório de status sobre sua frota e fica aliviado ao ouvir que vários navios ainda estão intactos. Ele questiona o que exatamente aconteceu no portão d'Olise e como eles encontraram o exército imperial em vez da frota de Banfield. Ele suspeita que alguém o traiu no portão de Doma e imediatamente planeja retaliar.
É quando o cara aparece, finalmente encontrando alguém que ele pode manipular contra Laon. Ele lembra que foi Liam quem destruiu sua força pirata, enfatizando que, se há alguém digno de confronto, deve ser Liam. Go segue o conselho e decide atacar Liam assim que sua frota estiver reparada. Enquanto isso, o inocente Liam relaxa em casa nos serviços de suas criadas, desde servi-lo com comida até esfriar suavemente cada mordida antes que ela chegue até ele. Mas ele ainda se sente insatisfeito. Ele continua convencido de que, para ser realmente um senhor maligno, ele deve incorporar uma maldade maior do que a que já tem. Miji percebe sua insatisfação e se pergunta em voz alta o que mais ele deseja. Ela propõe várias opções para satisfazê-lo, mas Liam rejeita todas. Quando ela sugere que talvez ele deseje esposas adicionais, Liam pergunta se isso não a deixaria chateada. Mas ela gentilmente o lembra de que é apenas um robô e, portanto, não tem emoções, e seu único propósito é a felicidade dele. Ele se preocupa que várias esposas possam chateá-la, apesar de sua insistência de que ela não pode sentir mágoas. Ela então pergunta se ele prefere robôs extras em vez disso, alertando que Brian pode se opor, mas Liam ignora completamente os sentimentos de Brian. No dia seguinte, Major apresenta uma visão geral de suas dívidas pendentes, destacando quanto eles já pagaram e como as taxas de juros caíram significativamente por causa desses pagamentos. Liam aprecia sua situação atual, mas ainda está inquieto. Sua verdadeira ambição não é ser um excelente lorde, ele quer se tornar um vilão. Infelizmente, ele é forçado a considerar o bem-estar da cidade simplesmente para poder gerar receita suficiente para pagar suas obrigações. Magi então casualmente pergunta o que ele realmente quer fazer como um lorde maligno, e ele diz que seu sonho é aumentar os impostos e sugar toda a vida de cada cidadão. Na opinião dela, isso é uma péssima ideia. Fazer algo assim prejudicaria a economia deles, deixando menos dinheiro circulando para lidar com as dívidas. Ele reconhece que ela faz sentido, mas é uma resposta madura e, francamente, ele não se importa. No entanto, ele faz uma pausa para apreciar como a vida está boa agora, especialmente com ela ao seu lado, então ele concorda em continuar vivendo assim por mais um tempo, até que todas as dívidas sejam pagas. Anteriormente, ele instruiu Meg a criar um monte de empregadas robôs, e 3 dessas empregadas reclamam que literalmente não há nada para fazer na mansão porque ninguém precisa delas por perto. Então, consequentemente, elas passam os dias limpando áreas que ninguém se importa. Uma empregada menciona como ela mudou seu penteado para combinar com o de uma colega, surpresa que Liam tenha notado mesmo assim, apesar de terem aparências idênticas. Ela valoriza uma gravação do momento em que Liam a reconheceu e anuncia orgulhosamente que está guardando isso. As outras 2 consideram copiar a ideia dela, mas Magi chega para repreendê-las. Ela apaga a gravação, lembrando-as de que robôs são tecnicamente ilegais e que, se continuarem tentando chamar a atenção de Liam ou se aproximarem demais dele, isso pode prejudicar seriamente sua reputação. Uma empregada pergunta se a própria proximidade de Magi com Liam não prejudica também a reputação dele. Magi admite que é igualmente prejudicial, mas aponta que ela não tem escolha, já que é exatamente isso que Liam deseja. Depois que ela sai, os robôs silenciosamente se perguntam se a verdadeira intenção de Magi é apenas manter Liam só para ela. Então vemos Brian de repente entrar correndo com uma notícia terrível, anunciando que Go declarou oficialmente guerra contra seu território. Ele convoca os conselheiros imediatamente para elaborar um plano de resposta. Eles explicam o que Go exige deles, um monte de dinheiro, homens atraentes e mulheres bonitas, e que, se isso for fornecido, ele poupará a cidade deles. Lime fica preocupado, e Brian acredita que ele está chateado porque Liam genuinamente se importa com o povo. Mas, na verdade, ele está incomodado porque Go soa exatamente como o tipo de Lorde maligno que ele quer se tornar. Ele compara mentalmente seu próprio arsenal com a força de Go e percebe que parece mais fraco em comparação. Ele considera lutar, mas ao refletir, a recompensa por Go realmente não é alta o suficiente para justificar o incômodo. Enquanto estão discutindo, o tempo para abruptamente e o guia aparece de repente. O guia reconhece que Liam está hesitando sobre a batalha, então intervém para convencer Laon, insistindo que a frota pirata de Go possui um vasto tesouro e derrotá-lo concederia a Liam tanto imensa riqueza quanto prestígio. Laon assume que o guia realmente se importa com seu sucesso, então, depois que o guia desaparece, ele declara com confiança que irão para a guerra, chocando todos os conselheiros na sala.